Olá, amigos, todos vocês que acessam a página do YouTube do Centro Espírita Dr. Augusto Silva, da cidade de Lavras. Meu nome é Henrique, sou encarregado pela palestra, pela explanação do dia de hoje. E o tema que nos foi sugerido está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, intitulado Evita Contender. O tema hoje que vamos falar um pouco, estudar, que nos traz o Evangelho do Cristo, sempre sob a luz da doutrina espírita, é um tema um tanto desafiador. Por quê? Porque ele toca em assuntos delicados e vem diretamente a nós, todos nós que trabalhamos na seara espírita, nas casas espíritas de todo o Brasil, de todo o mundo, e muitas vezes nos deparamos com temas que Emmanuel coloca aqui, que é contender. E esse tema está numa frase que Paulo escreveu a Timóteo, e ele diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender. Durante as explicações de Emmanuel, que é comum para quem está acostumado a estudar Pão Nosso, Vinha de Luz e outras obras, onde ele vai numerando os parágrafos, Emmanuel faz um comentário sobre todos aqueles que buscam a seara do Cristo, que buscam se envolver com os trabalhos dedicados ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele faz um alerta, ele puxa uma situação, um conteúdo que é muito comum nas casas espíritas, bem como em demais religiões. Isso também nos é comum no nosso dia a dia. Por isso que eu mencionei que o assunto é um pouco delicado, mas nós vamos tentar colocar de uma maneira muito fraterna, sem apontar erros, sem apontar defeitos, sem acusações, porque nós mesmos, que aqui estamos a falar, estamos cheios de dificuldades, cheios de limitações. Todos nós sabemos que ainda somos espíritos em evolução. Espíritos que ainda precisamos aprender muito, E como habitamos um planeta de provas e expiações, é comum que ainda tragamos, muitas situações relacionadas às nossas mazelas. Então o tema vem como alerta, vem como um conselho, vem com carregado de muita fraternidade. Emmanuel, Paulo, quando fala a frase, ao servo do Senhor não convém contender, ele usa a palavra convém. Ele, em momento algum, usa a palavra não deve, Ou seja, por quê? Porque justamente nós trazemos as nossas limitações. Então, ele nos aconselha, não convém contender. Entender um pouquinho do conceito da palavra, em contender dentro do estudo, Contender não é apenas brigar, não brigar fisicamente, mas em especial nesse momento aqui, que nós vamos fazer esse estudo, significa não sustentar disputa por vaidade, querer ganhar discussões doutrinárias ou pessoais. Então, o tema contender, ele vai mais no âmbito das disputas de vaidade. Muitas vezes nós estamos, sim, no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, familiares, profissionais e também dentro dos nossos templos religiosos, onde nós nos surpreendemos, munidos da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso ego desequilibrado, tentando vencer, querelando com os outros, tentando vencer as nossas argumentações, as nossas interpretações, os nossos pontos de vista. Então é isso que Emmanuel nos traz. Ele alerta o seguinte, ali no parágrafo 10, os que se incorporam ao Evangelho Salvador, ou seja, aqueles que entram ao Evangelho Salvador por espírito de contenda, ou seja, de disputa, de querer valer a sua opinião, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Então aqui vem o primeiro alerta de Emmanuel sobre a intenção de todos aqueles que buscam o trabalho, buscam a seara do Cristo, mas estão munidos
da intenção de prevalecer as suas ideias, o seu modo de interpretar, né, tomando aí geralmente lideranças e querendo que todo o mecanismo dentro de uma casa espírita funcione de acordo com o seu entendimento. E de onde que vem essa raiz, né, de todos nós que temos aí essas mazelas ou que temos essa intenção de prevalecer sobre as nossas ideias e opiniões? Vem do egoísmo, né, vem do orgulho. E é comum nós espíritas, né, lermos a questão 913 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, indaga aos espíritos a seguinte situação: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Os espíritos nos respondem, né? Já o dissemos inúmeras vezes: o egoísmo, dele deriva todo o mal. Então, a contenda, aquela vontade de estarmos sempre certo, ela é um fruto, ela tem a sua raiz no orgulho, no egoísmo, né? Então, dentro dos trabalhos, nos templos religiosos, se a nossa vontade se evidenciar do nosso personalismo inferior, é claro, é uma face do egoísmo, né? E muitas vezes, o que nós vemos ali? Emmanuel traz aqui no capítulo 5, né, no parágrafo 5 do capítulo em questão, ele diz o seguinte, que determinadas pessoas, ou essas pessoas, estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula. E ele continua. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes perde-se tempo, dias, oportunidades de trabalho, focando em detalhes, né, como a vírgula que ele coloca aqui, esquecendo que o essencial do trabalho é o amor ao próprio. Ou seja, quem muito contende, pouco realiza. Então a gente vê inúmeras discussões sobre textos, sobre entendimento, interpretação, que tomam aí tempo, tomam energia, e na verdade nós deixamos, né, de ter o quê? O essencial, que é buscar a prática, buscar a caridade em si. Analisando também, né, o parágrafo 7, Emmanuel ainda frisa, né, ou reforça que essas mesmas pessoas, ou nós que estamos mais buscando a discussão, a disputa do que a ação no Evangelho da Caridade, ele diz o seguinte: encontram sempre grande estranheza na conjunção dos verbos ajudar, perdoar e servir. É claro, né, que quando, como ele já disse anteriormente, Emmanuel aqui, que quando estamos presos nos detalhes, na vírgula em questão do texto, nós esquecemos as nossas reais necessidades e objetivos, né? E quando nós esquecemos, com certeza, quando somos convidados a ajudar, a perdoar e servir, nós acatamos ou escutamos essas palavras, como ele diz aqui, a conjugação, né, dos verbos, com grande estranheza. Então, Emmanuel traz aí, nesse primeiro momento, esse alerta, né? E eu já ouvi também algumas situações quando ele diz assim, né, que nós espíritas muito ajudamos quando não atrapalhamos. Então, é também aí uma fala interessante, nos remetendo a essa provocação de focarmos mais, né, no trabalho, focarmos mais no todo e menos no nosso eu, menos nas nossas enfermidades morais. E aí ele concilia, né, no decorrer do texto, uma comparação ou uma disputa sadia entre a iluminação interior versus a nossa evidência pessoal, né? E aí eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e passivos, né? E pacíficos. E aqui eu marquei uma menção, né, do texto que foi feita por Lázaro
em 1861 em Paris, e Lázaro fala no capítulo a afabilidade e a doçura, né? Então ele diz que a afabilidade, aquelas pessoas que já estão voltadas, né, para essas duas virtudes, a afabilidade e a doçura, demonstram, né, virtudes de espíritos que já dominam o ego. E como que ele começa o texto, Lázaro? A benevolência para com os outros, para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar. Então, aqueles que já conseguem, dentro do trabalho, em especial, né, porque aqui a palestra, a preleção é direcionada para todos nós espíritas, né? Então vamos nos permitir conversar com nós mesmos, no sentido do ensinamento, né, desta oportunidade. Então, todos nós que adentramos as casas espíritas em busca de realmente viver dentro das nossas capacidades, porque sabemos, né, que ainda temos muitas, sim, limitações, mas também já estamos voltados para o trabalho benfazejo, o trabalho real no Evangelho, e já conseguimos, né, trazer mais nos nossos corações a afabilidade ou a doçura, como diz aqui Lázaro, nós conseguimos produzir muito mais dentro das casas, dentro dos trabalhos que assumimos, sejam eles os de estudo, ou de palestra, ou até mesmo os assistenciais, Campanha do Quilo, né, o Evangelho em Ação, como nós temos na nossa casa, o sopão aos sábados, né? Então, quando a gente já está imbuído desses sentimentos, pouco da disputa de vaidade ou das discussões doutrinárias desnecessárias estão aí em vigência. E ele faz aqui uma fala, né, ele traz uma fala mostrando o outro lado, aquele que ainda não carrega esses sentimentos, né, que ele nos fala que é uma benevolência. E ele usa até uma fala um pouco dura, mas que realmente, né, é uma grande verdade, tanto, como eu disse, né, nas nossas relações dentro dos templos religiosos, e em especial, eu acho aqui, com as nossas relações em sociedade. E ele diz o seguinte: quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? Criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E aí, pessoal, né, isso aí é uma grande realidade, infelizmente, uma grande realidade de uma boa parte, né, das pessoas que se enveredam na tentativa ou muitas vezes na maior e melhor intenção de participar integralmente no trabalho do Evangelho do Cristo, mas que se defrontando com resistências ou situações que fogem ao controle, ou seja, aquelas pessoas que sempre querem estar ao controle, demonstram isso que Lázaro comentou aqui, né? Que são brandas desde que não sejam contrariadas, que falam bem pela frente, mas por trás, infelizmente, né, tem a língua muito afiada. E isso é uma coisa comum. Infelizmente, ainda é muito comum a gente perceber isso entre os trabalhadores da seara espírita. Aqui, como eu disse no começo da minha preleção, não é uma fala acusatória, não é um apontar dedo, é simplesmente provocar a todos nós, inclusive a mim mesmo, né? Estou dentro da casa em questão e outras que faço aí os meus trabalhos, de estar sempre alerta para estudar a nós mesmos e não vivenciar esse ponto negativo. A contenda, geralmente,
ela nasce, né, quando o eu quer ser maior que a tarefa. Ou seja, nós vamos para a casa espírita e, ao invés de pensar que estamos servindo ao Cristo, as pessoas que ali nos procuram ou que procuram a casa a fim de consolo, a fim de um alimento, a fim de uma palavra amiga, a gente quer colocar o nosso eu acima da tarefa. Então, geralmente, quando isso acontece, realmente nós enxergamos desequilíbrios no trabalho. Mas também, né, como o estudo ele tem o interesse maior, né, de nos instruir e não apenas de nos alertar, né, nós temos também a parte, o conselho, aquilo que nós devemos ter como atitude, né, os espíritos nos instruem para que nós possamos ter uma postura em nossas vidas e, consequentemente, dentro dos trabalhos, né, na casa espírita ou no evangelho, a gente possa ter um guia, a gente possa entender o que fazer, o que não fazer, como comportar, que atitude nós devemos ter perante a essa responsabilidade assumida de trabalhar na seara do Cristo. E quando nós vamos ali também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e tem intitulado, né, o capítulo Homem de Bem. Ali nós temos várias instruções, vários conselhos, vários modelos, arquétipos que podem nos ajudar nessa tarefa tão importante para todos nós. E eu vou ler alguns itens que eu demarquei aqui no livro para as nossas reflexões. E ele nos diz o seguinte: o homem de bem, né, e é o verdadeiro homem de bem, ele começa o item 3, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E ele continua: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, retribui o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Então, até aqui nós já podemos, né, perceber que é o contrário daquelas pessoas, ou nós todos, que estamos imbuídos em mais disputar do que em servir. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Em todos os homens vê seus irmãos. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É bem interessante, né? Porque realmente faz-nos refletir sobre as nossas atitudes. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E aí no final aqui, ele nos diz o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todos os demais conduz. Então, bem rapidamente, né, eu trouxe esses pontos justamente como um auxílio para que nós, no nosso dia a dia, na nossa prática de ser humano reencarnado, de espíritos reencarnados, se nós tivermos, né, algum desses itens como uma postura de vida, com certeza nós vamos nos afastando dessa situação que Emmanuel nos traz nessa lição. E na prática, né,
como evitar a contenda no nosso dia a dia. Emmanuel traz 3 situações importantes. Primeiro, o silêncio oportuno. Se a conversa, né, virou disputa de ego, silencie. Então, se nós estamos ali no dia a dia, nos nossos trabalhos, e de repente, determinado ponto, determinada interpretação, determinada decisão, ou como agir perante alguma dificuldade, algum desafio, se a gente perceber que nós estamos, né, querendo mais disputar o nosso ponto de vista, Emmanuel nos aconselha a silenciar. O segundo é focar no trabalho. Em vez de ficar criticando, né, como o outro faz, o que faz, ele nos aconselha a fazer a nossa parte com humildade. Ao invés de estar ali nas contendas, nas disputas, né, eu sempre penso nisso, né, eu estou aqui trabalhando para o Cristo. Então, quando a gente tem isso alimentado ou vivo em nossos corações, a gente foca mais no trabalho. A gente deixa as disputas, discussões, o estar certo, né, sempre, e vai focar ali no que é mais importante, que é servir, que é ser útil. Né? E a vigilância, né, o vigiai e orai, sempre o vigiai e orai. E ele pede para a gente fazer uma autorreflexão, quando percebemos, né, que a nossa vontade de corrigir o outro, se na verdade ela não é vontade de sermos superior a ele. Ou seja, né, no momento ali também de opiniões contrárias, se a nossa intenção de tentar solucionar aquele problema nada mais é do que a nossa vontade de ser superior e não realmente de melhorar um procedimento ou uma situação, essa é a hora da gente talvez, né, fazer aquilo ali, talvez não, a gente realmente fazer aquilo que ele cita nos 2 primeiros momentos, silêncio oportuno e foco no trabalho. E eu finalizo a fala de hoje, a preleção de hoje, com o último parágrafo do capítulo, onde ele fala o seguinte: não estamos convocados a querelar, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Então fica aqui, né, o alerta e o conselho para todos nós que somos frequentadores das casas espíritas, que estamos, né, vivendo aí ou tentando viver os ensinamentos da doutrina espírita, que sempre está alicerçado pelo Evangelho do Cristo. Então, se nós entendemos esses 2 momentos aqui do parágrafo 12, né, que não estamos convocados a querelar, e sim a aprender e servir, né, então estamos convocados a discutir, a contender, e sim a servir e aprender o Mestre, né, e que nós não somos chamados no trabalho de Jesus para a entronização do nosso eu, coroação do nosso ego desequilibrado, e sim cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Se nós formos para os trabalhos que nós somos convidados, ou que nós assumimos dentro da casa espírita, com essa intenção, com certeza nós seremos trabalhadores da seara do Cristo e fiéis às nossas responsabilidades. Espero que Jesus nos ajude sempre, né, nessa proposta de autorreflexão, autoanálise, para que, dentro de um processo evolutivo, a cada dia nós possamos estar melhores que o dia anterior. Que a paz de Jesus cubra a todos nós que estamos aqui hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo a todos uma boa noite. Que assim seja.